Meus pais preferem minha irmã gêmea então muito que eles gastaram meu orçamento de casamento nela, então eu os cortei depois de recusar pedido egoísta da minha mãe. O 23F tem uma irmã gêmea chamada Alison com quem não estou em bons termos, eu nem estou em falar com ela ou com meus pais apesar de como fui tratado no antigamente costumávamos ter bons termos, mas eu mantive distância nos últimos 2 anos, eles não se preocuparam em entrar em contato comigo ou até recentemente. Alison tem 12 anos. Minutos mais velho que eu e é portanto o garoto de ouro por padrão. Meus pais queriam apenas um filho porque era isso que eles planejaram e eles não tinham recursos para sustentar 2 quando descobriram que eram gêmeos era tarde demais e minha mãe não quer arriscar no ensino médio. Aprendi isso com meu pai embriagado tio em uma celebração de ação de graças que foi praticamente o dia em que desisti de tentar para conquistar meus pais. Eles fizeram o que pareciam mais naturais naquelas circunstâncias. Eles tiveram 2 filhos, mas escolhi adorar apenas uma que era Alison. Não eu. Alison e eu relatamos uma experiência incrível, rivalidade desde a infância. Para impressionar nossos pais eu tentei superar tudo que ela poderia fazer, mas quanto mais eu alcançava, mais eles me abordaram desprezar por superando seu Golden Child. Para ser honesta, Alison não tinha interesse em competir comigo, ela só estava olhando para a validação. Ela alegou ser preocupada com a rivalidade, mas sua principal habilidade era manipulação. Ela era brilhante em convencer as pessoas de que ela era ofendida quando eu a superei. Isso foi feito em muitos, incluindo nossos pais, parentes e até mesmo alguns colegas de classe, apoiando sentimentos enquanto me derrubava para ajudá-la a se sentir melhor. Finalmente a competição me proporcionou boas notas e várias realizações extracurriculares para demonstrar minha superioridade. Enquanto isso, Alison chamou a atenção dos meus pais, afirmação e simpatia. Eu sempre fui escalado como um vilão, fazendo-a sentir olhando para trás. Eu não acho inadequado, eu trocaria o que conquistei, mas gostaria de ter esfregado meu sucesso na cara dela. Mas na época, há 2 anos, completamos 21 anos, então nós 2 graduamos. Alice em uma faculdade convencional e eu de uma das melhores escolas de negócios do estado. Eu estava o orador da turma e recebi uma bolsa de estudos. Então meus pais economizei muito dinheiro na minha educação, me chame de louco, mas eu sinceramente acreditei que meus pais teriam orgulho de mim e eles não estavam. Em vez disso, eles se concentraram exclusivamente em Alison e seus problemas. Alison mal tinha feito NS conhecer e estava procurando trabalho só para ser encontrado novamente. Eu, por outro lado, já estava trabalhando em casa como estagiário para uma corporação. Apesar de minhas realizações, que meus pais não tiveram se incomodaram em me parabenizar, em vez disso foram absortos pela preocupação com Alison futuro. Não fiquei surpreso, mas sim decepcionado por ainda estar morando com meus pais e não tinha economizado dinheiro suficiente para sair, então escolhi manter meus sentimentos para mim mesmo. Mas depois do nosso aniversário de 21 anos eu não podia mais. Eu esperava que eles realizassem algo significativo para nós, porém, no dia anterior ao nosso aniversário eu sabia que todos me abandonaram sozinhos em casa. Tudo que me deixaram foi um bilhete dizendo que iriam para a praia com Alison e seus amigos e seria de volta em alguns dias. Eu me lembro vividamente ficando completamente devastado quando li aquela nota que eles tinham levado para Alison e ela amigos em uma viagem na praia, mas tudo que recebi era um cartão de feliz aniversário e um presente de $50. Cartão. Muitos aspectos da minha infância tiveram foi injusto, mas foi aqui que eu desenhei. A linha era tão desanimadora e insensível que eu decidi ir embora naquele dia e nunca olhe para trás. Eu tinha alguns amigos que estavam prontos para me deixar ficar com eles até que eu pudesse encontrar e pagar o meu próprio lugar. Não demoraria muito porque a empresa onde eu estava estagiando provavelmente me recrutaria em tempo integral assim que o estágio concluí, que só precisava de um lugar para residir por 2 meses. Eu arrumei meus pertences e fui morar com um amigo sem avisar meus pais ou irmã e eu não olhei para trás desde então. Não senti minha falta o suficiente para querer que eu fosse. Eles me ligaram no máximo meu aniversário. No dia seguinte eu me mudei, mas não para queria que eles dissessem que voltariam em breve e recomendou que eu contratasse um encanador para quebrar a torneira. Eu os informei que eu não estava mais morando em casa e tinha mudado-se, esperando que esta informação provocasse uma resposta deles, mas não que classificaram me aparecia bem com isso e Alison não se importou. Era isso que era minha última conversa adequada com minha família. Desde então não os vi ou ouvi falar deles novamente. Meus amigos me causou contorno sobre Alison, que me manteve atualizado sobre sua vida, mas isso era sobre isso que eles não sabiam nada sobre mim. Pais e meus pais não sabiam de nada sobre mim. Trabalhei duro no passado 2 anos e finalmente consegui meu próprio lugar. Não é bem uma mansão, mas é uma casa adorável, apartamento em um bairro confortável. O aluguel é razoável para o meu salário, que é fantástico, porque a maioria das pessoas da minha idade não consegue fazer isso mais rápido que pode com a forma como minha vida se tornou, e eu tenho feito o meu melhor para manter
Minha família longe de meus pensamentos. Alison se casou recentemente com um empresário quase 10 anos mais velho que ela e agora está vivendo isso na Califórnia. Eu pensei que estava tudo bem na minha família até 2 dias atrás, quando eu recebi uma ligação do meu tio. Ele me disse: eu preciso ir visitar meus pais agora mesmo, porque embora eles estivessem em uma situação terrível, acidente de carro, e queria me ver, eu fui para o hospital o mais rápido possível, já que é claro que não sou tão difícil. Quando descobri que eles já estavam internados há alguns dias e estavam se recuperando de seus ferimentos, um caminhão atingido seu carro, eles sobreviveram, mas com consequências graves, danos que não tinham saúde segura, porque meu pai sempre teve que acreditar que se cuidássemos nós mesmos não precisaríamos ir para o hospital. Este foi de longe uma das mais opiniões ridículas que já ouvi. Meus pais ligaram imediatamente para minha irmã, mas ela os informou que não iria retornar ou ajudá-los. Aparentemente era brega dos nossos pais buscarem recursos financeiros, assistência de seu marido rico para logo após o casamento. Ela não quer que o marido pense que ela é uma mulher de nossa escavadora. Ela também não queria viajar de volta porque ela não podia sair de casa. E 2 filhos que nem eram dela, eles eram filhos do marido dela de um casamento anterior. Mas ela estava muito preocupada em brincar de família feliz com a família do marido para ver seus próprios pais no hospital após um trágico acidente automobilístico. Ela não conseguiu ter ajudado mesmo que ela queria. Sem a ajuda do marido, ela não teria conseguido comprar até a passagem aérea para voltar para casa. Afinal, ela agora é dona de casa, paz, cuidando de crianças que não são ela própria. Tanto por ser a favorita filha em Golden Child, eu não poderia acreditar que nem me ligaram primeiro. Ficou ainda mais irritante quando meu tio me informou que meus pais agora esperavam que eu financiasse seus cuidados médicos. Despesas uma grande soma de dinheiro, e se eu concordasse eu teria um tempo difícil de recuperação financeira. Eu não quero gastar tanto dinheiro, especialmente em pessoas que nunca se importaram comigo ou me mostraram amor durante toda a minha vida. Eu sei, eles têm outros membros da família que podem cuidar deles mesmo que eu não pague outra pessoa. No entanto, meus pais parecem estar mais preocupados com a vergonha de implorar dinheiro aos outros. Eles avisaram eu que pedir dinheiro emprestado a outros seria mais humilhante do que pedir emprestar de mim, porque eles deveriam pagar de volta mais cedo do que eu faria. É isso que eles fariam, disseram quando me pediram para pagar a dívida deles. Eles até garantiram que eu receberia meu dinheiro de volta rapidamente. Eu não sei o que fazer, estou em uma situação ruim. Eu posso desonrar meus pais por recusar-se a pagar suas contas médicas e focando em mim mesmo, ou posso pagar por eles perder meu dinheiro e esperar indefinidamente para que eles retribuam de forma totalmente sincera. Não quero ajudá-los em nada. Não nos falamos há 2 anos e eu tive um relacionamento horrível com minha família desde que eu lembro deles. São como estranhos para mim agora, então eu não me sinto inclinado a ajudá-los. Mas se eu não ajudar, eu sei melhor do que Alison, isso seria difícil de aceitar. É errado da minha parte não querer ajudar meus pais a pagar os custos do hospital depois de um acidente tão trágico. Atualização número 1. Olá, eu tenho decidido não ajudar meus pais. Era uma decisão difícil de tomar, mas eu estava confiante de que seus contas seriam manipuladas por outra pessoa, que eles não têm nada com que se preocupar. Eles apenas entraram em contato comigo porque não queriam perguntar a outros parentes, que eles eram egoístas. Eu não contei a eles sobre minha decisão. Mas como você diz sua família que você não vai ajudar seus pais a pagarem seus cuidados? Relatos médicos após um acidente tão trágico que já fazendo há quase 5 dias que os conhecidos, depois de ler os comentários, perceberam que ainda estava subconscientemente competindo com Alison porque ela não ajudou nossos pais. Sentiu-me compelido a intervir e provar que eu era o melhor filho, ou tanto faz. Eu acho que nunca serei capaz de livre-se dessa veia competitiva, não importa o quanto eu tente. Simplesmente quem eu sou agora. Sou a maioria dos comentários críticos à falta de saúde dos meus pais seguros, e eu concordo que foi bem bobo do meu pai para desencorajá-los. Se eu tivesse sido parte de suas vidas, eu teria garantido que eles estavam segurados. Ele nem mesmo teria seu automóvel segurado, pois acreditava que ele era um bom motorista. Eles estão felizes com os danos que foram causados pelo motorista do caminhão. Caso contrário, eles sofreram. Tive que pagar pelos reparos do carro. Eles próprios. Quanto aos meus pais, posição financeira que muitos de vocês perguntaram sobre, eu diria que eles estão bem. Eles estão nem rico nem pobre. Meu pai é o chefe de vendas da sua empresa, enquanto minha mãe trabalha em recursos humanos em uma empresa menor. Seu salário combinado é suficiente para vamos permitir viver bem, especialmente porque eles não são mais responsáveis por apoiar a mim ou a Alison. Alison e eu não tivemos que nos preocupar com o dinheiro crescendo, mas também não
Podíamos nos dar ao luxo de viver extravagantemente, eram de classe média e meus pais ainda não vejo porque eles não podem pagar suas próprias contas médicas. Se puderem emprestar dinheiro e prometer devolvê-lo eventualmente, eles sem dúvida serão capazes de pagar suas próprias. Eles não me forneceram uma explicação clara de que eles não podem e duvido que algum dia irá descobrir a atualização. Número 2. Eu disse aos meus pais que eu não financiei suas contas, que eles tinham entrado em contato comigo na semana anterior e ontem eu sabia que não poderia simplesmente ignorar eles e esperar até que fossem liberados do hospital. Então eu respondi a eles, liguei e disse a eles que pensei sobre isso e não se senti obrigado a ajudar como esperado, que eles não aceitaram bem. Minha mãe me atacaram gritando tão alto como ela podia com suas costelas quebradas. Ela me chamou de ingrato e usamos o de sempre insulta. Meu pai, por outro lado, apenas me disse que eu não era mais dele, filha, e desliguei assim que minha mãe teve. Terminei de gritar, não doeu como eu esperava, honestamente, que tinha sido um longo andamento desde que me senti como filha deles. Eu não me lembro da última vez que me senti amado por meus pais. Não conheciam comigo há 2 anos de propósito porque me mudei depois que me desprezaram em um ponto significativo. Aniversário de muitas maneiras, eu nunca realmente tinha paz. Eu vou apenas manter vivendo minha vida como tenho feito nos últimos 2 anos e talvez até antes disso. Decisão tem pouco impacto sobre mim, apesar de as expectativas dos meus pais. Infelizmente, depois da minha conversa com meus pais, meu tio ligou para mim dar outra bronca. Eu desliguei depois de alguns segundos porque eu não quero isso dele, ou eles podem pensar tudo o que querem sobre mim, não importa a matéria. Mais tarde, meu tio me mandou uma mensagem para deixar eu sei que meus pais ainda podem perguntar a outros membros da família por dinheiro. Ele também indicou que meus pais queriam usar o fundo de casamento que eles tinham preparado para eu e Alison. Já tínhamos passado mais da metade disso no casamento de Alison e o que restou foi desperdiçado em uma viagem para a Europa. É por isso que eles tiveram quase pouca economia sobrando e não conseguiram pagar suas contas médicas. Então o enigma está resolvido. É claro, meu tio me contorna tudo disso para me fazer sentir péssimo, mas tudo senti problema por não ter desperdiçado meu dinheiro suado em suas despesas. Eles tinham carro menos desperdiçado seu próprio dinheiro, que não foi minha culpa, não foi minha responsabilidade, que eles não tinham seguro devido às suas ideias errôneas. Eles puderam pedir dinheiro à família ou ir para o inferno, mas eu não ia dar a eles qualquer coisa que já não precisam direito, qualquer coisa de mim, incluindo meu tempo e atualização de dinheiro. Número 3. E alguma coisa aconteceu, algo muito estranho hoje e eu preciso para tirar isso do meu peito. Eu não tenho sido capaz de informar meus amigos sobre o que acontecendo porque a maioria das pessoas, eu sei que você só me conhece há pouco tempo que acho que não quero compartilhar qualquer coisa sobre minha história familiar com essas pessoas. Então Reddit é tudo que eu já fazendo há cerca de 2 semanas desde a última vez que falei com meus pais. Alison apareceu em meu apartamento algumas horas atrás por volta da noite. Sua visita inesperada surpreendeu eu em primeiro lugar porque eu não esperava que ela soubesse onde eu morava secretamente. Um dos nossos alunos do ensino médio amigos lhe contaram sobre o bairro onde eu morava e ela disse por aí descobrir exatamente onde eu estava. Isso é muito esforço para ela fazer simplesmente para me conhecer de todas as pessoas. Ela olhou e agiu de forma bem diferente do que eu lembrava. Ela ficou mais polida e sofisticada, que é uma mudança significativa na maneira como ela costumava falar ensino médio. Agora ela soa mais feminina e se comportar melhor. Seu senso de moda tem evoluído, assim como suas joias e sua maquiagem parecem mais sofisticadas, como se eu nem estava falando com Alison. Mas uma coisa não mudou: quem ela é como pessoa. Eu acho que você não pode colocar cosméticos em seu coração e instrua pessoas a chamaram de Senhora Davis como ela fez para si mesma. Sua personalidade e ideias sem dúvida não te mudou. Ela bateu na minha porta e eu a deixei entrar. Fiquei surpreso ao vê-la, mas também interessado em saber por quê ela tinha parado. Decidi ouvi-la depois de algum tempo. Pequena conversa sobre sua vida em que ela me contornou tudo sem ser solicitado. Ela tinha feito e se gabado de como maravilhoso era sua vida como dona de casa, mãe de 2 crianças, casada com um homem rico. Cara, eu educadamente acenei com a cabeça através dela. Apresentação. Ela falou sobre como ela não tinha nada com que se preocupa, exceto ela cutículas, e até começou a me incentivar a fazer o mesmo, me dizendo quão subestimado sendo uma dona de casa tradicional eu era. Mal podia esperar para ela parar de conversar sobre tópicos estranhos e chegar ao problema. Finalmente, após cerca de 15 minutos de conversa sobre sua vida, ela explicou por que ela estava aqui. Aparentemente ela tinha voltamos para ver nossos pais desde que eles imploraram que ela fizesse isso depois do acidente. Eles não queriam o dinheiro dela, eles simplesmente queriam que ela estivesse lá. Depois de 2 semanas ela decidiu voltar e enquanto eu estava aqui, ela pensou que iria me fazer uma visita para que finalmente enterrar o machado. Até agora tudo bem.
Mas então ela começou a reclamação, ela reivindicou os pais eram muito carentes e desrespeitosos de sua nova família, ela continua sobre como ela teve que deixou seus 2 bebês com seu bebê apenas para visitá-los. Ela afirmou que odiava nossos pais por forçá-la a escolher entre eles e seus filhos. Eu nunca consigo entender por que ela continua se referindo a eles como seus filhos quando claramente não são dela, eles são filhos do marido dela, casamento anterior. Embora eu não disse que ela começou a me contar muita coisa sobre seu casamento e parceria. De acordo para o que eu entendi, o marido de Alison provavelmente se casou com ela apenas para contribuições, suas chances de obter pelo menos custódia parcial de seus filhos que ele realizou, mas ela acreditava que ele a amava ou algo, que ele tinha estado em uma luta pela custódia por um longo tempo e como empresário em tempo integral ele não tinha tempo suficiente para seus filhos. Sua ex-esposa estava usando isso contra ele, então ele afirmou que estava noivo e planejou casar assim que o vídeo fosse finalizado, que desequilibrou a balança em seu favor. Alison me contou tudo isso enquanto exultando sobre como ela salvou aquelas crianças. Para mim soou como ela o marido a havia traído. Eles não tinham nos conhecidos há mais de 1 ano quando ele pediu em casamento, então ficou óbvio que ele não estava apaixonado por ela. Ninguém se apaixonou tão facilmente, especialmente depois do vídeo. Mas Alison parecia feliz, inconsciente, ou talvez ela sabia que ele não a amava, mas era pronto para ignorá-lo devido ao seu grande saldo de dinheiro. Ela parecia contente sendo uma babá glorificada para o marido, filhos. Além disso, ela estava chateada com nossos pais por querer ela no lado deles depois de terem estado em uma trágica tragédia. Ela de alguma forma acreditava nisso, estar lá para eles estavam prejudicando seu tempo com sua nova família, que compreende um marido que provavelmente fez não a amo e 2 filhos que não eram biologicamente conectados a ela. As crianças devem estar indo bem com sua babá assim como eles estavam com ela. Se a ingrata tinha um rosto, Alison teria, seja porque eu não sou fã dos meus pais, mas quando ela informou quão necessários eles eram, eu não conseguia acreditar que essa era a senhora que ela tinha escolhido repetidamente em vez de mim. Finalmente chegou ao ponto de sua visita e me informou que ela estava partindo em 2 dias. Ela havia prometido à mamãe e ao papai que ela permaneceu por pelo menos 1 mês, mas agora ela estava cansada de ouvi-los falar sobre a tragédia e como foi a pior experiência de suas vidas. Pela 10ª vez ela declarou ela precisava voltar para casa logo, que é a solução dela. Ela me pediu para reconciliar com nossos pais e tomar o lugar dela. Não queriam me sentir mal por isso, deixando-os quando eles precisavam dela. Ela não tinha ideia de que eles tinham me cortado de novo porque me recusei a ajudar com eles contas, provavelmente porque não falha ou pensa em mim para que eles não disseram a Alison que ela veio aqui para simpatia. Ela queria que eu sentisse pena ela por ter que lidar com nossos pais e abandonar sua família. Ela pretendia usar sua pena para me persuadir a dar um passo em seus sapatos e fornecer apoio emocional aos nossos pais porque ela não me sentiu à altura do papel. Era a típica manipulação de Alison, mas eu conhecia técnicas por muito tempo para cair nelas. Eu não tinha intenção de contar a ela como eu realmente senti enquanto ela estava em minha casa, porque isso levaria, sem dúvida, a uma luta. Então prometi a ela que tentaria, mas eu sei que não vou. Ela foi depois de me contar para manter contato que nós 2 sabíamos que ela não quis dizer honestamente, que fiquei aliviado vê-la sair. Ela não é apenas uma pessoa perturbadora, narcisista, mas ela também é muito chata para falar com. Eu mal consegui falar alguma coisa enquanto ela continuava falando sobre sua chatice existência na Califórnia. Sua vida gira principalmente em torno de festas, enteados e seu marido. Ela acredita que está vivendo um sonho, mas eu achei isso claramente deprimente para o marido. Não ama ela e seus filhos já passaram metade do tempo com a mãe deles. É claro que eles vão crescer. Sua mãe prefere biológica a Alison e eles provavelmente já fazem com base no que ouvi, mas é isso bem. Já que ela escolheu essa vida para ela mesma, a vida que escolheu para mim irá estar longe da minha família, que não está merecendo nem 1/4 dos meus cuidados ou pena. Se alguma coisa hoje me ensinou isso, eu estava certo em me distanciar dos meus pais e irmã. Eu não quero ser uma parte da vida dessas pessoas. Eles são realmente egoístas e cruel e duvido eles são capazes de pensar em qualquer um além deles mesmos, em particular Alison. Tenho vergonha de ser associada a tal coisa. Pessoal, pelo menos agora eu consegui cortar permanentemente os links com todos eles. São perigosos que eles consigam entrar em contato comigo. Em breve eu bloqueei a Alison assim que ela partiu. Eu tenho anteriormente proibido meus pais e outros parentes por alguns dias. Eu acredito que estou seguro de não fique perturbado por mim. Parentes, em um futuro próximo eu vou rezar que não tente entrar em contato comigo novamente depois disso, porque estou muito melhor sem eles. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu
Por favor, faça isso e aperte o sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias chocantes da vida, histórias reais acontecendo ao seu redor, já que ela escolheu essa vida para ela mesma. A vida que escolheu para mim estará longe da minha família, que não está merecendo nem um quarto dos meus cuidados ou pena. Se alguma coisa hoje me ensinou isso, eu estava certo em me distanciar dos meus pais e irmã. Eu não quero ser uma parte da vida dessas pessoas. Eles são realmente egoístas e cruéis e duvidos eles são capazes de pensar em qualquer um além deles mesmos, em particular Alison. Tenho vergonha de ser associado a tal coisa. Pessoal, pelo menos agora eu consegui cortar permanentemente os links com todos eles, são perigosos que eles consigam entrar em contato comigo. Em breve eu bloqueei a Alison assim que ela partiu e eu tenho anteriormente proibido meus pais e outros parentes por alguns dias. Eu acredito que estou seguro de não fique perturbado por mim, parentes. Em um futuro próximo eu vou rezar que não tente entrar em contato comigo novamente depois disso, porque estou muito melhor sem eles. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso e aperte o sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias chocantes da vida, histórias reais acontecendo ao seu redor, já que ela escolheu essa vida para ela mesma. A vida que escolheu para mim estará longe da minha família, que não está merecendo nem um quarto dos meus cuidados ou pena. Se alguma coisa hoje me ensinou isso, eu estava certo em me distanciar dos meus pais e irmã. Eu não quero ser uma parte da vida dessas pessoas. Eles são realmente egoístas e cruéis e duvidos eles são capazes de pensar em qualquer um além deles mesmos, em particular Alison. Tenho vergonha de ser associado a tal coisa. Pessoal, pelo menos agora eu consegui cortar permanentemente os links com todos eles, são perigosos que eles consigam entrar em contato comigo. Em breve eu bloqueei a Alison assim que ela partiu e eu tenho anteriormente proibido meus pais e outros parentes por alguns dias. Eu acredito que estou seguro de não fique perturbado por mim, parentes. Em um futuro próximo eu vou rezar que não tente entrar em contato comigo novamente depois disso, porque estou muito melhor sem eles. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso e aperte o sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias chocantes da vida, histórias reais acontecendo ao seu redor.